Maio Laranja, uma campanha de combate à violência sexual, à exploração, né, sexual de crianças e adolescentes. E para isso, nada melhor do que quem já está trabalhando com isso, que são as integrantes da Secretaria de Assistência Social. E cumprimentamos a toda a equipe, né, aqui em nome da Guelren Fraceto, ela que é a coordenadora de proteção especial. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. E também da psicóloga do CREAS, né, Adriana Acosta. Bom dia. Bom dia, obrigada. Satisfação em recebê-las e eu gostaria de principiar pelo princípio, né? Bora falar o que é essa campanha do Maio Laranja. Sim, dia 18 de maio foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, porque em 1973, a menina Araceli, ela foi sequestrada, foi abusada, violentada de todas as formas e depois seu corpo foi carbonizado. Então, foi instituída essa lei, a Lei 9.977. Esse ano estão se completando 25 anos que foi instituída essa lei. Então, foi por esse motivo que foi instituído. E, posteriormente, em 2022, 2002, se eu não me engano, foi constituída a lei do Maio Laranja, que é esse mês escolhido para mobilização, para conscientização da sociedade para esse tema tão relevante. Muito bem. E como é que os profissionais da assistência social têm atuado nesta prevenção, também no combate destes abusos e da exploração? Fiquem à vontade aí, se falar, chega bem pertinho só do microfone. Tem campanha, inclusive, já acontecendo aqui em Sorriso, né? Tem campanha já acontecendo durante esse mês, né, de maio, que são as ações comunitárias nos CRAS, né, com os nossos usuários, né, a nossa sociedade. Também vai acontecer numa forma diferencial lá em Primaverinha, né? Esse ano vamos abrir a ação comunitária para a sociedade lá também, que a nossa palestrante é a Adriana. E, então, já está acontecendo desde o início de maio, né? Nós também, juntamente, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria da Mulher e da Família, como símbolo, né, de conscientização, colocando as florzinhas laranjas, né, laranja com amarelo na frente dos espaços públicos, Lago do Rota do Sol, Parque Ecológico, Lago da Zona Leste. Então, temos bastante locais, e na frente dos CRAS também, como um símbolo de conscientização, né, dessa campanha tão importante para nós enquanto rede, né? É enquanto rede, que eu digo, não é só na assistência, sim, né? Sim, com certeza. Saúde, educação, todos nós trabalhamos bem unidos em relação a quando a gente se fala sobre criança e adolescente. Essa florzinha amarela já remete as pessoas à campanha? Já identifica? Já, há 25 anos, que né, legal. Adriana, que isso já tem trazido bastante... O pessoal já conhece, já, né? E não é só aqui em outros municípios. Viu a florzinha, né? Já sabe, já lembra. Sabe. Tem que cuidar. E é uma forma, não assim, a gente não... É uma forma enfatizada, né? Que é no mês de maio. Porém, não deixamos de trabalhar todos os meses, né? Perfeito. Todos os meses. Doutora, qual é o papel do CREAS especificamente nesse combate ou no atendimento em relação a essas vítimas? Sim. Ali no CREAS, nós já trabalhamos com a violação do direito, quando já houve a violência. Nos CRAS, eles trabalham com a prevenção, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E ali no CREA, nós recebemos os processos quando já há a violação do direito, né, de vários tipos de violência. Uma delas é a violência sexual. Qual que é o nosso trabalho ali? Eu e a assistente social, nós sempre trabalhamos em equipe interdisciplinar. A gente acolhe a família, a gente faz a escuta e a gente vai identificar ali quais são as demandas. Se houver necessidade, a gente vai incluir essa família no acompanhamento PAEF, que é o Serviço de Atendimento e Proteção Especializado a famílias e indivíduos. E a gente vai ofertar o atendimento psicoterapêutico, se houver necessidade. A gente vai ofertar as atividades extracurriculares, dependendo ali na área da cultura, na área do esporte, de várias formas, assim, que a gente tem os projetos, as associações que são parceiros ali da assistência. Então, Projeto Luz do Amanhã, Bombeiros do Futuro, são todos parceiros, Mãezinha do Céu, o Lar São Francisco. Então,
nós vamos fazer esses encaminhamentos, se houver necessidade, a família acordar, e também ofertar apoio, orientação e encaminhamentos de outras áreas, se for necessário também. Perfeito. Que é importante que toda a comunidade se atente. Sinais de alerta e o que fazer se observar esses sinais de alerta. Sim, isso é muito importante. A sociedade está atenta a todo tipo de sinal, principalmente quando há algum comportamento repentino naquela criança ou no adolescente. Eu acredito que esse é um sinal universal, porque as crianças e os adolescentes, normalmente, eles vão se comunicar através do comportamento. Então, muitas vezes vai interferir no apetite, no sono, alguns vão ficar agressivos, vai interferir no rendimento escolar, a questão da socialização, as habilidades sociais, pode haver interferência. Questão de sinais físicos também. De violência marcas, física. Porque alguns agressores, eles podem usar, sim, são os predadores que se falam, eles podem se machucar, chupões, arranhões nas partes íntimas das crianças, pode ter fissura. Um outro que é sintoma esse, porque sinais é o que você visualiza, sintomas é o que você não consegue ver aos seus olhos, mas recorrente dor de barriga também pode ser diarreia, um sintoma. Que não costumava ser normal na criança. Isso, corrimentos, tudo isso tem que estar atento. Os responsáveis, as pessoas ali que são da rede de segurança da criança, que é importante enfatizar que a maioria dos casos ocorrem no contexto ali intrafamiliar, são as pessoas próximas das crianças e família dos ou adolescentes. amigos, no caso. Isso, então é importante essa rede de segurança estar sempre atento. Perfeito. E o que fazer se descobrir? Só um pouquinho melhor, para a gente não deixar a pergunta pela metade aí. Sim. Se perceber, se tiver suspeita, não precisa comprovar. Isso é bem importante enfatizar que não precisa ter comprovação, porque não cabe a nós investigar. Tem uns órgãos que vão ser investigativos. Isso. Você suspeitar, denuncie. Denuncie no Disque 100, denuncie no Conselho Tutelar, procure o Conselho Tutelar e também o 190. Perfeito. Milena. Nesse mesmo contexto, doutora, como você citou vários sintomas na vítima, há algumas características também que as pessoas podem observar de adultos com a criança, para poder identificar que aquilo se trata de maus tratos, de uma relação de abuso. Tem também essas características? Sim. Eu costumo dizer que os agressores, eles não vão ter cara. Não vai ter como identificar os agressores pela característica física dele, pela aparência. Mas tem alguns perfis que são comuns em muitos casos. Gesto, a ação da pessoa. Principalmente aquela pessoa que sempre arruma uma forma de se isolar com a criança ou com o adolescente. Ah, sim. Isso daí é algo Por isso que tem é super que estar... importante a supervisão dos pais ou responsáveis, né? Cuidar mesmo, tem que cuidado, ficar de olho. O cuidado. E hoje a demanda de processos em relação a abuso e exploração sexual de criança e adolescente tem aumentado significativamente no Brasil, né? Não é só em Sorriso. Então, a gente sempre está, as meninas trabalhando, os CRAS também, que é de forma de prevenção, esse alerta para os pais, com quem deixar as crianças, né? Certo. Contraturno escolar ali, com quem vai ser os seus cuidadores, quem Posar vai ser... na casa do coleguinha. Do coleguinha, isso mesmo, né? Esses cuidados têm que estar redobrados. São, assim, aquelas pessoas de aparente confiabilidade. As pessoas que você menos suspeita pode ser o agressor. Então, pode ser o abusador. Então, nunca confiar em ninguém. Desconfie de todos. Sempre estar até em você alerta. ter a certeza. Que desafios principais as equipes têm enfrentado nesse combate aí? Tem alguma situação que vocês gostariam de colocar? Eu acredito que é a invalidação, muitas vezes, das vítimas. Desacreditar do que a criança fala. Isso. Muitas vezes vão vitimizar o culpado e culpar a vítima. Perfeito. Culpabilizar a vítima. Por ser, geralmente, pessoas próximas... Amigo, familiar. Amigos, as famílias muitas vezes não acreditam. Muitas vezes usa como mecanismo de defesa a negação. Algumas genitoras, na maioria da parte, são coniventes. Por
várias razões elas não aceitam, não concordam, e muitas vezes a vítima que vai ter que se afastar do seu lar, porque muitas vezes se foi o padrasto ou se foi o pai, a genitora é conivente. Então, acredito que essa invalidação, essa descredibilização do relato da vítima é a parte mais desafiadora para a gente, porque são sucessões de violações. Isso resolve com conscientização? Conscientização, com Única conhecimento. O conhecimento é libertador. Muito bem. Que consequências pode trazer para essa criança essa situação que a doutora explicou aí de não acreditar no que ela está falando? Várias consequências, inclusive que vai repercutir por todas as fases de sua vida. Porque tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro a autora, mas o que acontece na infância não vai ficar na infância. Por isso a importância da gente cuidar da base, da infância. Pode ter gatilhos e pode sim desencadear depressão, ansiedade, transtornos alimentares, a baixa autoestima. Tem uma pesquisa que já comprovou que algumas mulheres que se permitem continuar em relacionamentos abusivos, algumas delas por não se considerarem dignas de serem amadas, valorizadas. Porque foram vítimas lá. Muda totalmente a forma como elas vão se ver, a sua visão de si e do mundo. Então, assim como também pode acontecer de se tornar uma pessoa revoltada, né? Sim. Com certeza. Replicar as violências, né? Sim. Infelizmente, é um ciclo que precisa ser quebrado, na verdade, né? É uma violência que ela vai afetar a dignidade humana. Maravilha. Ela é muito devastadora. E lembrando também que ali o acompanhamento do PAEF não é só com as crianças e adolescentes, também são com as famílias, porque acaba atingindo também a família, né? Precisa o pai, dar essa a mãe, assistência. sim, precisa ter esse apoio, né? Não é somente ali ou só com os pais, ou só com as crianças, né? É um apoio intrafamiliar, é com aqueles com quem convive com a criança. Como acontece isso? Isso é compulsório ou a família precisa ir buscar ajuda? Como é que funciona isso? Se vocês têm ciência de que existe uma vítima, por exemplo, de estupro, ela vai ser atendida psicologicamente, ela vai ter acesso ao atendimento direto, encaminhada pela rede de alguma forma, ou a família precisa estar buscando isso? Ali no CREAS, a gente vai atender a família, o responsável, no caso, que nem sempre vai ser o pai e a mãe que vão estar com aquela criança. Quem vai estar com a guarda da criança de forma judicial. A gente vai atender aquela responsável da criança ou do adolescente e a gente vai ouvi-la, identificando a necessidade de um atendimento psicoterapêutico. A gente vai entrar em acordo com aquele responsável. Para que isso aconteça. Isso. Algumas pessoas pensam que abuso ainda tem essa falsa ideia que abuso é só quando há conjunção carnal, a penetração. Sim. E não. A gente atendeu uma vez uma avó que falou, não, ele só passou a mão, né? Só passou a mão nela. Então, isso a gente foi explicar. Então, isso é estupro. Isso. Então, a gente precisou explicar, esclarecer. Nessas orientações, a gente vai elucidar, vai explicar e vai mostrar, buscar conscientizar aquele responsável da importância desse atendimento psicoterapêutico. É que quando chega ali no CREAS, já passou, né, pela delegacia. Sim, já foi encaminhada pela rede. Já foi encaminhada ou pela escola, ou pelo conselho tutelar, né? Ou até mesmo na saúde, às vezes a criança manifestou alguma dor, alguma coisa, a família levou pro hospital, alguma coisa, e ali é o próprio médico, ali a própria instituição de saúde também encaminha. Faz encaminhamento. Também os encaminhamentos. Meninas, eu gostaria de falar mais, nós vamos falar mais sobre isso ao longo do mês, que aí o Maio Laranja segue a campanha o ano inteiro. Muito obrigada por vocês virem aqui hoje, pelos esclarecimentos, e fiquem à vontade, algo mais que seja importante dizer ainda sobre isso. Não, só colocar que nós estamos à disposição, né, para atender a população, para atender a rede, e coloca à disposição a Prefeitura Municipal, né, enquanto a Secretaria de Assistência, também em parceria juntamente aí com a Secretaria da Mulher e da Família, que estamos trabalhando bem unidos, né, por conta que trabalhamos com família, com sociedade, né, e estamos gratos pelo convite. Perfeito, obrigada, Guelry, doutora também, sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão relevante, e que nós sejamos, sim, agentes ativos para a gente não ficar em silêncio, porque o silêncio só vai beneficiar o agressor. Então, que nós estejamos empenhados em proteger nossas crianças.